Arena CBN. Oferecimento: melhore seu desempenho sexual para dar um up no seu carnaval. Acesse clinicaupman.com.br. News Truck CBN Campinas. Hoje com Antônio Lupi. Vamos lá, 4 horas e 12 minutos. Opa, 4 horas e 6 minutos. Esse relógio aqui do Notebook me derruba sempre. São 4 horas. Peço perdão para você que está atrasado pelas rodovias aqui da região. Não se apavore, tá bom? São 4 horas e 6 minutos entrando no ar a partir de agora aqui na CBN Campinas. O Arena, hein? Direto de Paulínia, que aliás nos abraça, completando mais um ano de vida, e hoje nós estamos aqui no News Truck em Paulínia e vamos fazer o programa Arena CBN, assim como foi toda a programação da CBN Campinas desta sexta-feira. Também estamos aqui com o Arena CBN e tem muita coisa pra gente falar no programa de hoje, hein? O ritmo de carnaval está ligado no Campeonato Paulista. Nas avenidas do estado, vamos ver times buscando vaga na semifinal do Campeonato Paulista. É isso mesmo, o Paulistão não para em ritmo de carnaval. Tem Palmeiras amanhã, domingo tem o Corinthians, tem o Santos, na segunda-feira de carnaval tem o São Paulo, tem Série A2, tem Série A3, tem o Palma. Vai! Aê, bolacha, pensei que não ia, pô. Ouço uma risada, hein? Ouço um sussurro. Sussurro. Ele que um dia, Carlão de Freitas, boa tarde pra você. Já você dá seu boa tarde, termina de dar risada aí. Não fica. Não sei se... Fica quieto. Isso mesmo. Não sei se você sabe, mas lá atrás, quando o carnaval ainda não era essa festa do povo, o William Cabelo, ele se fantasiou, sabe do quê? De espiga de milho, isso mesmo. Inclusive ganhou o concurso lá de fantasia. Tinha ele mais um, né? E aí ele ganhou o concurso. Tudo bem, Cabelinho? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Lupe. Boa tarde, Carlão. Boa tarde, Fábio Scheibe, Ele Almeida, toda a nossa audiência. Olha... Não saí de espiga, não. Apesar que ultimamente eu tô mais pra espantalho, né? Mas é vida que segue, é o carnaval, é o Paulistão aí com as quartas de final, Série A2, Série A3. Tem uma porção de coisa pra falar de futebol. Lupe. E você sabe que a festa do povo hoje também tem a festa do sarcófago, é ou não é? Hoje tem um sarcófago muito bacana, muito especial, eu diria. Tem gente que não gosta, né? Mas fazer o quê, né? Nem o grande criador conseguiu agradar, não vai ser o Cabelinho com o sarcófago, né, velho? Mas fazemos o que podemos, né? É verdade. Estou aqui também ao lado de Carlos Eduardo Freitas. Aliás, Carlos de Freitas, boa tarde. Paulínia que nos abraça mais uma vez. Que coisa maravilhosa, Antônio Lupe. Boa tarde a você, boa tarde, Cabelo, boa tarde ao ouvinte CBN, boa tarde especial à cidade de Paulínia, que hoje comemora, Lupe, 61 anos. A programação toda especial desta sexta-feira. As atividades já começaram às 11 da manhã, com praça de alimentação, brinquedos infláveis, oficinas recreativas, passeios de trenzinho. 2h30 teve a apresentação da Big Band da Prefeitura, aliás, tocando até agora, seguida pelo grupo de dança da terceira idade às 4 horas. Já vai começar. E o tradicional corte do bolo, que aconteceu às 3 da tarde. Naldo pegou muitos bolinhos aqui pra gente, junto com a Orquestra Sinfônica Jovem de Arthur Nogueira. E já bati um papo com ele, o super corintiano Derico Ciotti, o eterno Derico do Jô Soares. Todos os eventos gratuitos com segurança reforçada, reconhecimento facial, e as festas, meu caro Antônio Lupe, ouvinte CBN, elas se encerram às 7 da noite, às 19 horas. Lupércio! Que gostoso, né? Aliás, o povo marcou presença, hein? Verdade, lotado. Eu acho que é a terceira vez, né? É que a gente terceira comparece. edição. É a mais primeira lotada. sem chuva, né? Não sei, né? Mas é a mais lotada até hoje, ó. Olha lá, acabou agora ali, acho que é o coral, né, que você anunciou aí, que tava se apresentando aqui pra população de Paulínia. Aliás, se você está aqui em Paulínia, se você está aqui na região, nós estamos aqui bem ao lado, né, ou em frente, ao lado do Teatro
Municipal de Paulínia. Se quiser bater um papo com a gente, tirar uma foto com o Naldo Araújo, que aliás é o mais bonito da equipe. Galã. É ele que tá na pista, ele que vai pro carnaval livre, leve e solto, mas sempre com juízo. Também estamos ao lado aqui de Carlão de Freitas. Então, se você quiser conhecer os integrantes do Arena, está aqui pela região de Paulínia, dá um pulo aqui no News Truck, aproveita, pega um pedaço de bolo, curte a festa, porque olha, é a festa de Paulínia, bem próximo da Festa do Povo, o Carnaval 2025. São 4h11. Esqueci de alguém? Tá todo mundo apresentado, né? Fábio Chaib continua Aquela ainda no corrente de departamento. oração. Ah, pensamento positivo sempre. A gente deixa aqui, né, mais uma vez a mensagem de apoio. Não tá sendo um momento fácil para ele. Se não me engano, acho que é o momento mais difícil que ele atravessa na vida. Questão pessoal, questão de saúde também. Ele não está atendendo aos telefonemas ainda. Só Instagram. Só Instagram, inbox, tá? Se você não segue o Fábio Chaib ou ele não te segue, manda mensagem, porque ele lê todas as mensagens, tá bom? Fica aqui mais uma vez o Fábio Chaib. Fábio Chaib. Fica aqui o nosso voto de recuperação rápida a esse grande palmeirense que hoje acredito que está feliz da vida, porque o Palmeiras anunciou de forma oficial Vitor Roque. 20 aninhos, hein? Veio do Barcelona, já tem uma experiência na Europa. Daqui a pouco a gente vai falar muito sobre isso e também sobre os jogos das quartas de final do Campeonato Paulista. Olha só ali, a moça deu uma... Meu Deus, hein? Que coisa interessante. Ô, meu caro William Cabelo, Sim. hoje tem sarcófago, Hoje né? tem sarcófago. E hoje quem entrou em campo? A Ponte Preta. A macaca, né? A macaca querida, né? Macaca querida. Amor da vida Ih. do Carlão, do Cabelo e de vários outros torcedores da Ponte Preta. E a macaca, ela enfrentou um time Sim. de qual cor predominante? É um alvinegro. É um alvinegro. Ah, então ela enfrentou a própria Ponte Preta. Já teve Ponte Preta contra Ponte Preta ou não? Não. Acho que não, né? Sub-20 contra Sub-23, profissional Quando a contra ponte teve Sub-23. aquela ponte Sumaré, Sumaré, né? Mas Acho que deve ter feito algum jogo treino, mas nada oficial. Nada oficial, Nada né? oficial. Pode ser de repente. Ó, é um time. Eu vou dar uma dica, posso? Da localização, Pode, geografia, claro. da geografia. Não, Claro. não é do estado de São Paulo. Pronto. Boa. Não é do... Então é o Ceará. Pode ser o Ceará. ser. Quem mais? E Pode ser o ser- Central de O Caruaru. Resende do Rio de Janeiro. Resende. Nossa. O Tupi Pode ser, sabe, de fora. o Figueirense, que O a Ponte Figueirense. estreia na Série C. Rio O Negro. Rio Negro. Rio Negro. O Solimões, não? Não, só o Rio Solimões Negro. não. Rio Negro. É. Pode ser, não, mas o Atlético Mineiro, o Galo. O Atlético, o Galo, Forte, Vingador. Pode ser o Pode Goiânia. ser também o Democrata. O Democrata. Rio. São muitas. Pode ser o Rio Branco do Espírito Santo. Pode ser Rio Branco, claro. Mas vamos pra mais uma dica? Vamos. Esse jogo que você separou, ele aconteceu no mesmo ano que essa música foi lançada. Se o outro tivesse aqui, ele ia Nani People, né? Ele ia de Nani People. Tudo menos Rita Lee. Ele ia falar Daniela Mercury. Daniela Mercury. É, esse sucesso, bicho. Rita Lee. Rita Lee, cabelinho. Aê. Você que gosta de Rita Lee, né? Em homenagem, hein? Se eu tiver errado, me corrijam, mas ela já foi, né? Já tá lá em cima, né? Ela já foi, Lupe, infelizmente. infelizmente. A rainha do rock brasileiro. Um casal maravilhoso. Ela e Roberto de Carvalho. Aqui, ó, aqui, recebi a mensagem. Zizi Posse. Zizi Posse. Boa, boa. Não foge foi tão muito, longe, né? é. Não foge muito. Outra baita cantora, mas, por favor. É, né? mas não é ela, né? Não é ela, Aliás, Rita Lee. tem uma ali que parece muito. Bom, vamos fazer o seguinte, toma cuidado, hein, com a Rita Lee, se passar aí, você não olha, não. Não, não. É o seguinte, hein, da última vez você quase Deu quase muito foi, ruim, hein? podia dar muito ruim. Podia dar muito ruim. Sorte que aquele dia Justo o cara aquele lá de dia. cima tava te olhando. Mas Ele existe, bem viu? naquele momento. Ele existe. Bom, é o seguinte, são 4 horas e 21 minutos. 4 horas... Eita, esse relógio Vai me pelo seu quebrar. relógio, Lucas. 4 horas e 15 minutos. Nós vamos pra primeira pausa. Nós estamos falando aqui direto de Paulínia, News Truck em Paulínia. Grande abraço pra população de Paulínia. 61 aninhos? 61 anos. Nossa, mas essa jovenzinha, Linda, né? linda Paulínia. Linda Paulínia.
Já já a gente volta aqui no Arena CBN. Vamos falar de Campeonato Paulista, hein? Quem serão os semifinalistas? Já já a gente vai fazer aí um resumo dos jogos desse final de semana de muito carnaval, mas também de decisão no Paulistão 2025. O Arena volta já! Arena CBN. Oferecimento: melhore seu desempenho sexual para dar um up no seu carnaval. Acesse clinicaupman.com.br. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. Bom dia para você, Manhã CBN. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. Arena CBN. Quatro horas e 20 minutos, estamos de volta com a Arena CBN. Meu caro William Cabelo, hoje vou precisar da sua ajuda. Opa!
Meu amigo, saímos com pressa e esqueci o WhatsApp, velho. Nós já temos algumas mensagens aqui, Lupe. Então, por favor, coloque as mensagens no ar. Primeiro, vamos aos textos. Vamos com o diria o outro. Isso, vamos com os textos, porque acho que pedir o áudio vai ser muito complexo pra você, né? Não foi. Já tem dois. Vamos no texto primeiro. Isso, vamos no texto. O Marcelo aqui tá tirando um sarro, deve ser de mim. É Visconde de Sabugosa no sítio, não é não? Tarde, Arena. Deve ser. O sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Tinha a Emília, tinha o Rabicó, lembra do Rabicó? Rabicó, Narizinho. A Cuca. Como é que chama? A Cuca. Tinha o Pedrinho. A tia Anastácia. Aliás, a tia Anastácia é uma cozinheira de mão cheia, né? O Guilherme que saudade. O Guilherme tá dizendo aqui, seria Vitor Roque um novo Keirson? Abraços, galera. Guilherme. Vamos falar daqui a pouquinho. Calma, vamos com calma. Quem mais aqui? Tem mais participações? O Alexandre aqui tá dando uma cornetada. Boa tarde. Ele falou que, segundo ele aqui, hoje na entrevista com o Brigatti, o pessoal foi manso, foi tranquilo, e ele tá tirando uma comigo aqui. Cabelo, beleza rara, tá usando fantasia de homem feio o ano todo. Alexandre, aí não tem como, aí não tem o que fazer, viu, meu caro? Alexandre, o cabelo faz uns 40 anos que ele não tira fantasia. Tem mais aqui. Assombração. Aqui, o ouvinte aqui, do final 6776, aí tá mexendo, ó. Lupe, é possível tirar uma foto, hein, Paulinho, com o Carlão Klaus? Ih, abraço, Marcelo de São Paulo. Carlão Klaus. Mas não entendi. Aliás, o Klaus vai apitar. O Klaus vai apitar. Vai apitar com certeza algum jogo da fase 4. Mas pela qualidade dele, acho que ele vai apitar algum jogo. Com certeza vai morder algum, né? E temos também áudio também, se a hora que quiser, Lupe. Vamos ouvir. Você tá indo muito bem, Cabelo. Vamos ouvir, então. Boa tarde, Arena CBN. Em primeiro lugar, minha solidariedade ao Fábio Scheibe. Melhoras, volte logo, tá fazendo falta. E em segundo lugar, cada vez que o Lupe fala o horário, eu dou um pulo aqui. Ô, Lupe, dê direito essa hora aí, tá com pressa? Beijo, Beth, de Valinhos. A Beth é sempre espirituosa, né? Mas você sabe, ela dá uma pancada com classe, Cabelo. É porque nós temos um relógio aqui que ele não tá certo. E ele tá bem na nossa linha de visão, bem aqui, ó, na minha frente. 4h23. No relógio errado tá 4h30. 4h23 nesse momento, hora oficial do Brasil. Cabelo, mais um áudio. Vai! Boa tarde, amigos do Arena. Nossa, caí no mundo aqui em Hortolândia, hein? Ô, Carlão, Débio vai ser de novo lá no Campo dos 6? Quem será que vai apitar, hein? É brincadeira, hein? Bom carnaval pra vocês. Partiu Caconde. Campo dos 6 foi bom, hein? Vai ser no Estádio Moisés. Aliás, terceiro derby consecutivo no Estádio Majestoso. Dessa vez eles não vão colocar o Klaus, né? Sabe quem deve apitar? Quem deve, né? É só em agosto. Candançan é a menina dos olhos agora da federação, ou Flávio Rodrigues de Souza, né? E a Edna? A Edna também. Edna, o Luiz Flávio, né? Acho que são os principais candidatos postulantes aí pra apitar. O primeiro derby da história na Série C do Campeonato Brasileiro. Carlão, olha ali pro fundo, vê se vai chover ali, ó. Tá uma nuvem azul ali, não tá? Tá. Eu acho que vai chover. Essa chuva de Hortolândia que tá vindo pra cá. Mas ali atrás também, Lupe. Você viu a chuva grande ali, né? Chuva pesada. A nuvem tá bem aqui na nossa frente. Tá com cara de chuva. Tá com cara de chuva. O JP de Moraes falou que Hortolândia já tá chovendo. Aliás, pra você que vai viajar agora, as estradas, daqui a pouco a gente vem com o Mário Quintino. Vai com calma, paciência, porque se chegar com pressa, não chega, tá? Então vai com calma, sem pressa pra chegar, tranquilidade. Daqui a pouco a gente vem com as informações do trânsito aqui no Arena CBN. Não é o Mário Quintino, o Mário Quintino tá de manhã, Flávio Botelho, que vai trazer as informações do trânsito. Aliás, alguns pinguinhos já, né? Você pegou pinguinhos na chuva? Pingos de chuva. Pingos de chuva na nossa retomada aqui, no nosso retorno para Paulínia, mas já parou, porém as nuvens aqui carregadas. Vitor Roque é do Palmeiras, 25 milhões e meio de euros, nossa. 154 milhões de reais. O Palmeiras tentou e conseguiu. Trouxe o Vitor Roque, tem até hoje para regularizar, mas acredito que por já ter anunciado de forma oficial o atacante de 20 anos, né, o centroavante Vitor Roque,
ele vai estar aí regularizado para quem sabe disputar a semifinal. Se o Palmeiras passar de fase, tem que escrever até hoje, hein? Tem que trocar a lista lá até hoje. Então, o Palmeiras anunciando o Vitor Roque. William Cabelo, o nosso ouvinte falou, é o novo Keirson. Eu discordo, eu acho que o Vitor Roque, mesmo ainda com muito futuro pela frente, já mostrou que tem potencial. Ou você concorda com o ouvinte que ele não vai corresponder à expectativa do torcedor do Palmeiras, Cabelo? Eu acho que ele não vai fazer o papel que o Keirson fez também não, viu? O Keirson, quando ele foi, só retomando um pouco da história pra gente contextualizar, ele tava jogando muito, ele era o Carlão deve lembrar também. K9, era o K9. Poxa, ele vai estourar e não, infelizmente... Ele era no Coxa, né? Exatamente, no Palmeiras, depois, enfim. Mas eu acho que com o Vitor Roque a história será diferente, embora... Vamos aguardar um pouco, né? Eu torço muito para que dê certo. É uma contratação de impacto, é uma contratação do estilo, por favor, entendo, do estilo Palmeiras, com grife, com todo aquele layout luminoso, né? Aquela pompa. Agora resta provar em campo todo esse investimento. Carlão, eu tô aqui fazendo um exercício de posicionamento. Estevão, Vitor Roque, Paulinho, Rafael Veiga, Rios. Cara, se sair do papel esse time... Fora Piquerez do lado esquerdo, né? Que vai muito bem ao atacante. Se houver o encaixe, né? Claro que o Estevão tem um pouco tempo de Palmeiras, mas se houver o encaixe até o Mundial, o Palmeiras tem tudo aí pra fazer uma boa competição, pra iniciar bem no Campeonato Brasileiro, pra protagonizar ao lado do Flamengo, né? Uma contratação de impacto. Eu acho que da administração da Leila, que sempre pautou em contratações... Sim, não de nível mais baixo, mas de menos badalação, eu acho que na gestão Leila Pereira, creio que é a contratação mais impactante. Foi a do Vitor Roque, e talvez até pela pressão, né? A pressão que a Leila recebe no momento, a torcida palmeirense exige nomes condizentes, como o Cabelo disse, com a tradição palmeirense. Eu espero que o Vitor Roque dê muito certo, tem 19 anos, tem potencial de mercado e pode ser um reforço para a nossa seleção brasileira, né? São 4 horas e 28 minutos. Fazer uma enquete aqui rapidinho, conto com a colaboração, a participação dos nossos ouvintes, através do 19, é o nosso código de área, 991869070. É o 991869070. O Vitor Roque, ele é a contratação mais bombástica dessa janela, tá fechando hoje, né, dia 28, ou a do Gabigol no Cruzeiro, ela ainda traz mais efeito. Mas é porque eu acho que o resultado dessa enquete vai ser o Vitor Roque, porque o Gabigol já estreou pelo Cruzeiro e ainda não foi, engrenou, né? Mas eu acho que vale essa enquete, pra você que tá indo embora, pra você que tá indo pra casa arrumar mala pra viajar, pra você que vai viajar, pra você que está no trabalho, contando as horas pra 5, pra 6 horas da tarde ou da noite, pra ir também curtir o carnaval. Vamos participar de uma enquete legal? 991869070. Vitor Roque é ou não é a contratação mais bombástica da janela do futebol brasileiro que fecha hoje? Ou a do Gabigol, ou a do próprio Dudu, ou a do próprio Paulinho no Palmeiras, ou o Oscar no São Paulo? Qual é a mais bombástica? Oscar, Paulinho, Gabigol ou a do Vitor Roque, que foi anunciado hoje pelo Palmeiras como contratação para a temporada 2025. 5 anos de contrato, né, Carlão? 5 anos de contrato, 19 anos, com muito potencial de mercado, com possibilidade de voltar à seleção brasileira, voltar ao futebol europeu, aí mais experiente, mais canchado, como a gente fala, com mais casca, e aí sim ele pode se tornar o grande jogador que ele é. Mas foi muito cedo para a Europa e isso acaba atrapalhando. É isso, são 4 horas e... Deixa eu pegar aqui, 4 horas e 29 minutos, meu caro Bolachinha. Quando você quiser, só me avisa, tá bom? Tem participação aí, Cabelo? Tem participação aqui, ó. Boa tarde, amigos do Arena. Aqui perto de Viracopos tá caindo pedra. Ayrton Dias de Campinha. Bora tomar uma lá no Bar Flor do Minho. Faz tempo que eu não vou lá, viu? Mas faz muito tempo. Boa tarde. Wagner de Hortolândia mandando um alô pra gente aqui também. Aqui tem um cornetando você, Lupe. Já tá no bid, Lupe. Tá atrasado, hein? A questão do Vitor Roque.
É que eu tô limitado de internet aqui. Se o ouvinte. Não, mas eu entendo. O ouvinte pode nos ajudar. Pode nos ajudar. Mas como é que ele chama esse ouvinte? Esse aqui é o final 1174. Ô, 1174, obrigado, viu? Vai abastecendo. Vai abastecendo. Ayrton Dias de Campinas. Ele que sempre manda mensagem todos os dias, né? O grande Ayrton Dias. Grande Ayrton, obrigado pela participação. Então já tá no bid, então já tá regularizado. Vai jogar. Tem mais aqui. O Cristiano Salvione, boa tarde, Carlão, Lupe, Cabelo, tamo junto, Xeronal. Calma, Gabigol sai do Brasil, foi pra Europa, não achou nada, voltou e nadou de braçada. Isso pode acontecer de novo com o Vitor Roque também? Ou será que ele será o novo Borja? Sextou e vai Corinthians, Cristiano de Sumaré. Novo Borja aí é sacanagem. Mas o ouvinte aqui tem voz e vez. Exatamente. E aí, Gabelinho, mais participações ou ainda não? Boa tarde. Atualiza aí, dá um F5. Newton de Paulo, boa tarde. Se Vitor Roque vale 150 milha, Yuri Alberto vale 300. Quem mais aqui? Tem mais. Derivaldo, Vitor Roque com certeza, forte abraço. Derivaldo Souza, bora treinar 10 quilômetros. Bora. Quem mais? Tem mais coisa, eu vou apurando aqui, Lupe. Vai apurando, vai separando os áudios, que a gente tem muito assunto para comentar. Nós estamos aqui no News Truck, em Paulínia. Hoje Paulínia completa quantos anos, Carlão? 61 anos. 61 Paulínia anos. que sempre nos abraçou. Aliás, o bolo, já partiram um bolo, já, né? às 3 horas da tarde. Você poderia fazer aquele exercício de ir até o... O Naldo estava escalado, né? Mas infelizmente... Houve problemas. Houve problemas, né? Houve problemas. Opa! 4h32, repórter CBN. Boa. Repórter CBN. Sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025. O dólar comercial opera em alta de 1,22%, cotado a R$ 5,89. O movimento ocorre depois de um bate-boca entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. O republicano pressionou por um acordo para encerrar a guerra no leste europeu. Ele também chamou Zelensky de desrespeitoso e afirmou que o ucraniano está jogando com o risco de uma terceira guerra mundial. O mercado também repercute novos dados de inflação americana. Os gastos dos consumidores do país caíram 0,2% em janeiro, depois de um aumento revisado para cima de 0,8% em dezembro. Apesar da desaceleração, o resultado ainda representa uma alta inflacionária e pode pressionar o Federal Reserve a manter os juros básicos elevados por mais tempo. Os investidores também permanecem atentos aos desdobramentos da política tarifária de Donald Trump. O euro vale R$ 6,11, elevação de 0,84%. A Bolsa de Valores de São Paulo cai 1,49%, com 122.937 pontos. A companhia de aviação Latam anunciou que vai começar a operar voos de São Paulo para Fernando de Noronha, em Pernambuco, no dia 1º de maio. As passagens aéreas já estão à venda. O anúncio aconteceu depois que a Agência Nacional de Aviação Civil informou a conclusão da obra no eixo central da pista do aeroporto de Noronha. O Superior Tribunal Militar publicou o edital com as regras para um novo concurso público. São oferecidas 80 vagas imediatas de nível superior para os cargos de analista judiciário e técnico judiciário. A remuneração inicial vai de R$ 9.052 a R$ 14.800 para uma jornada de trabalho de 40 horas por semana. O processo é organizado pelo Sebrasp. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Quatro horas e 35 minutos. Flávio Botelho chegando com as informações do trânsito nas estradas da região. Tudo bem, Flávio? Boa tarde.
Boa tarde, Lupe. Muito boa tarde também aos ouvintes do Arena e a toda a sua equipe. Bem, Lupe, a rodovia Dom Pedro I já tem trânsito carregado por conta do excesso de veículos desde a região da Ceasa até a chegada à rodovia Anhanguera. No sentido Jacareí, intenso do trevo da Avenida Mackenzie até o trevo de Souzas e mais à frente, intenso e carregado no trecho de Itatiba e Atibaia até a chegada à rodovia Fernão Dias. Segundo a concessionária que administra as rodovias do corredor Dom Pedro, 260 mil veículos deverão circular pelas rodovias do corredor neste período de feriadão prolongado do Carnaval. A rodovia Anhanguera também já apresenta trânsito mais intenso do quilômetro 83 a 86, ali na região do Vale Verde, até um pouco antes da chegada ao trevo Sérgio Mota, e mais à frente da saída da Dom Pedro até a região do Matão, em Sumaré. No sentido capital, o motorista perde tempo na Anhanguera, em Jundiaí, por conta de uma ocorrência no quilômetro 61. A rodovia dos Bandeirantes tem trânsito intenso no sentido interior, na passagem pela Santos Dumont, sentido capital fluindo bem. No sistema Anhanguera Bandeirantes, cerca de 1 milhão de veículos deverão circular até a quarta-feira de cinzas, de hoje até a quarta-feira de cinzas. Na Santos Dumont, intenso da saída do trevo Sérgio Mota até a região do Itatinga. No lado oposto, sentido Campinas, sem dificuldade, Lupe. Seja viajando para longe, baixando sua playlist favorita. Obrigado, Flávio, que volta na programação da CBN. Seja viajando para longe, baixando sua playlist favorita e até chegando em outra cidade, surpreenda-se com a TIM, a líder em 5G. Ainda não é cliente? Baixe o app Meu TIM e faça grátis um test drive da rede. It's time! OFC! A oficina do estudante te ajuda a dominar todas as matérias e deixar a sua marca no vestibular. E aí, vai encarar? Oficina do estudante. Peso pesado em aprovação. Você já se vacinou contra a febre amarela? Não, achava que era só pra quem mora no campo. Não, é pra todo mundo que ainda não tomou vacina. Os casos estão aumentando e precisamos nos proteger. E se eu usar repelente? Olha, a vacina é sua única proteção eficaz contra a febre amarela. Não deixe pra depois. Vá o quanto antes ao posto de vacinação. Saiba mais em vacinasemduvidas.sp.gov.br. Governo do Estado. São Paulo são todos. Ouça a CBN Campinas pela internet. Acesse cbncampinas.com.br. Fique ligado na informação 24 horas por dia. CBN Campinas, a rádio que toca notícia também na internet. Arena CBN. Quatro horas 38 minutos, estamos de volta aqui com a Arena CBN, direto de Paulínia, no News Truck Paulínia, que hoje comemora mais um ano de vida, 61 anos e com muitas atrações, hein, Carlão de Freitas? É verdade, Antônio Lupe. Hoje, dia 28 de fevereiro, aniversário de Paulínia, 61 anos, uma sexta-feira com uma programação super especial aqui no Parque Brasil 500. As atividades começaram às 11 da manhã, praça de alimentação, brinquedos infláveis, oficinas recreativas, passeios de trenzinho. Às 2h30 teve a apresentação da Big Band da Prefeitura, seguida pelo grupo de dança da terceira idade, as Divas, e o tradicional corte do bolo que aconteceu às 3 horas da tarde, junto com a Orquestra Sinfônica Jovem de Arturo Nogueira, com Derico Ciotti, grande Derico, corintiano, Derico do Jô Soares. Todos os eventos, Lupe, ouvinte, gratuitos, com segurança reforçada, reconhecimento facial. As festividades se encerram às 7 da noite, às 19 horas. Então você que é aqui de Paulínia, aqui da região, né? Arthur Nogueira aqui pertinho, Sumaré, que mais? Hortolândia também é próximo aqui, né, Carlão? Mas a Arthur Nogueira mais próximo, né? Mais próximo. Mais então próximo. Venha... Cosmópolis, perto também. Então tá bom. 4 horas e... deixa eu ver aqui, parece que não tá bom ainda não. 4h39, Carlão de Freitas tem Palmeiras amanhã contra o São Bernardo. Na verdade, o São Bernardo recebendo o Palmeiras no 1º de maio, jogo que abre as quartas de final do Campeonato Paulista. Jogo duro pro Palmeiras, jogo complicado. O São Bernardo fez uma boa primeira fase. O Palmeiras, tudo bem que passou sufoco até o último instante, brigando ali com a Ponte, ponto a ponto, mas o Palmeiras, em termos de pontuação, fez uma boa primeira fase também, só que se classificou na segunda posição, e o São Bernardo recebe o Verdão no estádio 1º de maio. É um Palmeiras que ainda requer
né, alguns ajustes, algumas melhorias para enfrentar o São Bernardo. Só que eu acho o Palmeiras favorito, Lupe. O Palmeiras é o favorito mesmo na segunda colocação, mesmo jogando fora de casa. Agora, isso significa que já venceu, que já classificou? Muito longe disso. Eu acredito num jogo duro, num jogo difícil. São Bernardo fez uma boa campanha, o Catalá com a sua filosofia de jogo, é um time que conseguiu fazer frente a grandes equipes e por isso dá para acreditar sim num bom duelo, apesar do favoritismo do Palmeiras, mas eu vejo o São Bernardo com muita força, com muita possibilidade também de encarar. O Palmeiras tem as individualidades, né? Rafael Veiga, Estevão, então são jogadores desequilibrantes, mas dá para acreditar aí num bom jogo, apesar deste favoritismo verde. Meu caro William Cabelo, jogo lá no ABC Paulista, mas o amarelo, né, do São Bernardo vai estar tomado pelo verde do Palmeiras, hein? Ah, não tenha dúvida. Eu, assim, lógico, o São Bernardo tem condições, evidente, de fazer frente ao Palmeiras, mas eu também tô com o Carlão nessa. Eu acho que o Palmeiras é o favorito na hora. Lembrando que o Palmeiras, na hora de decidir, ele incorpora a competição, ele se transforma, pelo menos é o que tem mostrado nos últimos tempos em mata-mata, vamos colocar dessa forma. É claro, nos domínios lá no 1º de maio, mas eu acho que o Palmeiras não terá terá dificuldades, mas é o favorito e deve passar, na minha opinião. É isso, esse jogo acontece amanhã, deixa eu pegar aqui a data a data não, né? Amanhã, a hora do 8h30 da noite. Cara, 8h30 da noite, sábado de carnaval, sei lá, hein? Eu acho que não tinha um outro horário. Pô, 4 horas da tarde não é um horário legal? Porque não tem nenhum outro jogo. Antigamente a gente tinha aquela coisa, né? Ou às 4 da tarde, ou às 5, ou às 8, ou às 8h30. Mas hoje com essa invasão, né, de transmissão, os streamings, as próprias televisões também, né? O jogo tem que se adequar às grades, né? E por isso esses horários malucos, horários quebrados, né, Lu? Eu até entendo do Corinthians e Mirassol, 6h30, e eu entendo por conta da emissora que detém os direitos de transmissão. Mas aí você vai para um Santos e Bragantino, num domingo de carnaval, 8h45 da noite. A Baixada Santista vai estar fervendo. Inclusive o Bragantino reclamou porque não sabia se encontrar dificuldade. Ainda não sabe, né? Porque se o jogo é domingo, vai viajar amanhã pra lá, né? Acredito que amanhã à tarde. Amanhã à tarde eu acho que o fluxo de veículos já vai ser bem menor. Mas mesmo assim, 8h45 de um domingo de carnaval é desesperador, hein? Desesperador. Jogo duro, hein, Lupe? Eu acho novos tempos. Desses 4 duelos, é claro que o favoritismo não ganha jogo, mas eu vejo um duelo mais equilibrado entre Santos e Bragantino. Mesmo o Santos vivendo um bom momento, o Neymar aos poucos vai se encaixando, vai assumindo realmente a responsabilidade da camisa 10 santista, mas o Bragantino também nas últimas partidas mostrou que tá vivo, né? Que tem condições de ressurgir. Eu acho o duelo mais equilibrado aí nestes 4 jogos da fase quartas de final do Paulistão. Você citou Neymar? E parece aqui, informação que tá no O Globo, a CBF divulgou a lista de pré-convocados para os jogos das eliminatórias do mês de março. 52 nomes. Entre esses nomes, Figura de Neymar. Tá aqui. E tem que estar, até porque quanto mais perto da seleção brasileira, ou quanto mais frequentar a seleção Oscar brasileira... também, hein? Eu acho que o Neymar vai se ambientando novamente, vai assumindo a responsabilidade. Esquecemos de colocar o Neymar na principal contratação da janela também. E a galera tá reclamando aqui, viu, Lupe? Mas pode ficar à vontade. Acho que eu esqueci e esqueci bonito, viu, Cabelo? Mas vamos dar uma atenção especial pros ouvintes? Vamos. Olha só. Aqui, ó, o final 0234. E o Oscar? N interrogações aqui. Não, mas o Oscar eu citei, eu esqueci do Neymar. Então, o Neymar eu esqueci. Vou chegar lá. Olha, o Emerson tá dizendo aqui, o que houve com o Chaib? O Chaib tá tendo uma não, ele pediu pra não falar, tá? É melhor, vamos respeitar. Quem quiser saber do Chaib, @Fábio Chaib, ele responde. Não foi isso não. Não foi, isso aí foi um dos primeiros sintomas, lembrando mas já que tá recuperado. Que o Emerson deu um palpite aqui do sarcófago, já está anotado. Contratação mais bombástica é do Neymar. Interrogação segundo o Emerson. Mas aqui, aí eu acho que foi mesmo. Aqui o final 0. Deixa eu ver aqui. 9935. A maior contratação do Santos foi a do Santos. Neymar é gigante. É verdade, eu tinha esquecido do Neymar. Como é que mas eu também, Cabelo, você nem precisa me lembrar, pô. O Luciano do Cis Park. Gabigol
Vocês só podem estar de brincadeira. KKKKKKKKK. Aqui é galo. Aqui é galo. Aqui é galo. Mas eu acho assim, até pra acalmar um pouco o ouvinte, toda contratação assim de um time grande, o Oscar foi uma contratação impactante, o Gabigol foi, Neymar, o Dudu cara, esqueci foi, do Neymar, o Neymar, velho. eu acho que foi a principal delas, o Palmeiras com o Vitor Roque. Todo time grande, quando anuncia esse tipo de jogador, gera um impacto, sem dúvida alguma, mas acho que de todas estas estrelas que mudaram de clube, eu acho que o Neymar, sem dúvida alguma, foi a mais impactante. Eu tô deixando o Arena nesse momento, eu vou sambar. Vai lá. Que coisa maravilhosa. Vai lá. Olha. Não vai não, Carlão. Tem uma pro Carlão aqui. Não, ele foi, viu? Já foi lá. Guarda essa para daqui a pouco, porque Carlão foi sambar. Ele está animado com o ritmo carnavalesco aqui na cidade de Paulínia. Carlão, perdemos um guerreiro, viu, Cabelo? Vamos só nós, então. Voltou, pode fazer a pergunta. Carlão, Tá suado. Carlão, o Carlos do Jambeiro tá falando aqui. Boa tarde, galera do Arena. Carlão, será que o Vitor Roque vai dar certo no Palmeiras? Será que ele é baladeiro? Parabéns pelo programa e audiência. Não é baladeiro não, garoto, 19 anos, tanto é que nos tempos de futebol brasileiro ele foi fundamental pro Atlético, pro próprio Cruzeiro. Eu acho que vai dar certo sim, tem tudo pra encaixar no Verdão. Aqui tem. E aí, Gabriel? Aqui o Renato Alves. Boa tarde, equipe. Parabéns à cidade acolhedora, Paulínia. Meu padrinho de casamento, Paulo Minoso, reside aí. Um forte abraço. Não. Já foi, né? Fazer o quê? Tinha que ser comigo, né? Caiu. Tem mais, hein? É melhor não. Beleza. Eu não entendi o que ele falou. As mensagens, vamos tocar aqui o broche. Nossa, falou com a volúpia. Já foi. Fazer o quê? Boa tarde. Tem mais, galera. Não. Eu acho que a gente tava invicto, né? Porque quando Cabelo fica quieto. Foi no CBN Sport. Foi a primeira do Arena, não foi? Acho que foi a primeira do Arena. E olha que o pessoal tentou pegar a gente de diversas maneiras. Mas os caras sabem aonde tem que ir. Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi? Ouviu. Ai, William Cabelo. Logo você, William Cabelo. Ai, William, você é sensacional. Deixa eu ver quem mais tá nessa lista aqui do Brasil. Vinícius Júnior, Savinho e Yuri Alberto, ó. Yuri Alberto tá na lista. Quem mais? Luiz Henrique, ex-Botafogo. Igor Jesus do Botafogo. Galeno do Al-Ahly, nunca ouvi falar. Estevam, Hendrick, Bruno Henrique, lembrando que é uma pré-lista, né? São 52 nomes e claro que depois aí o Dorival vai diminuir essa lista, mas o que importa é que o Neymar, ele está inserido na lista. Eu peço perdão porque eu esqueci do Neymar, mas com certeza o Vitor Roque não é nem perto do que o Neymar ele está gerando de engajamento pro Santos e pro próprio futebol brasileiro, mas eu acredito que o Vitor Roque também aí chega como uma grande promessa, uma grande contratação de um clube brasileiro na janela. Olha só como são as coisas, né? Você citou aí alguns nomes, né? E a gente sempre tem criticado a seleção pela má produção dentro das eliminatórias, né? Mas bons nomes, né? Você citou bons nomes. É impressionante como a seleção brasileira ela não consegue se encaixar em termos de nível de atuação, né? E mesmo com bons jogadores com condições aí de vestir a camisa amarela. O Lupe tá tentando se recompor aqui. Tem dois áudios ainda, hein? Não, mas agora eu fiquei com um pouco de medo. Vamos ouvir então, vai. Boa tarde, pessoal. Eu queria saber se o Cabelo vai assistir o jogo amanhã, hein? Amanhã tem que ganhar aqui, Cabelo. Opa, amanhã, se o bom Deus permitir, estarei sim no Gigante da Vila, Primavera e 15 de Piracicaba, Primavera que pode consolidar com empate a liderança e o primeiro lugar da primeira fase, meu caro ouvinte. Que horas que é amanhã? 3 da tarde. 3 horas, né? 3 horas. Primavera e 15 de Piracicaba. Expectativa. Vamos com mais um áudio. Boa tarde, cambada. Esse aí tá mais pra Vitor Sofre. Você vai ver. Por que será que o Barcelona liberou ele assim tão fácil? É a opinião do ouvinte, né? Por que liberou tão fácil? Não foi fácil, né? Tem uma grana alta envolvida, né?
Mas ele não foi bem na Europa, a gente sempre discute, muito novo, né? Claro que é difícil você resistir às cifras, né? Os próprios clubes brasileiros que vivem aí uma situação econômica bem difícil. Mas, cara, com 17, 18 anos, vai pro Barcelona para tentar resolver, para tentar bater lá com o Lewandowski. Um cara recém saído da adolescência, é muito difícil. Por isso que o Vitor Roque não foi tão bem, mas é um jogador tecnicamente acima. São 4h50. Cuidado, tem mais alguma ou não? Não, a galera também mencionando aqui o Memphis Depay como essas contratações de impacto, né? Mas acho que ele tá um pouco... Memphis também foi bem impactante. Eu não acreditava no momento que o Corinthians mencionou aí a possibilidade de contratar o Memphis, mas foi em 2024, né? Talvez uma das mais impactantes da temporada passada. Outro assunto que eu quero comentar aqui com vocês, ontem o Botafogo perdeu, né, pro Racing mais uma vez e o Botafogo ficou com o vice-campeonato da Recopa. E toda vez que isso acontece, cara, eu fico assim bem triste, porque é muito difícil você chegar num topo ou próximo ao topo. Você ficar em segundo lugar, aqui no Brasil, segundo lugar e o último, eles são tratados da mesma forma. E ontem o tal do John Textor, montou um time legal do Botafogo no passado, campeão da Libertadores, jogando muita bola, montou um time legal também para a disputa do Campeonato Brasileiro, mas o que ele fez ontem foi uma falta de respeito com o torcedor do Botafogo. Cara, ele tirou a medalha e jogou pro torcedor. Ele se desfez da medalha. Ele não quis agradecer ao torcedor, dando um presente a eles, jogando a medalha pra arquibancada. Isso é uma das maiores faltas de respeito que existe na competitividade. Perdeu, pega a medalha e vai embora. Tirar a medalha na hora que coloca no peito. Tem um monte de gente que já fez isso, jogador, inclusive da Europa também, né? A gente precisa falar sobre moda isso, né? Cara, isso é uma feio, falta de respeito. Isso é uma falta de... Cara, isso pra mim é... Nossa, não tem... Não é do esporte. Não é do esporte. Não é do esporte. Não é do esporte. Aí o torcedor pegou, ficou todo feliz, mas deu uma criticada nele, hein? Deu uma criticada. E agora ele vem falar aqui, ó, abre aspas pra John Textor, que diz que vai permitir faixas de protesto no Botafogo, mas reclama. É patético que eu receba mensagens de ódio. Mensagens de ameaça, isso não cabe, tá? Mas jogar medalha pra torcida, não tá contratando ninguém, isso é falta de vergonha. Lupe, é aquele problema da SAF, né? Que a gente já discutiu, né? O Botafogo hoje tem um dono. O Botafogo não é mais um clube associativo, né? O futebol do Botafogo pertence ao John Textor. E a partir do momento que ele é dono, ele, infelizmente, ele pode fazer o que quiser, né? Do time. Então, de acordo com o planejamento do Textor, ainda não é o momento realmente de investir no Botafogo, de fazer com que o Botafogo dispute competições em alto nível, né? A preocupação do Textor, das empresas do Textor neste momento é com o Lyon da França, que precisa resolver alguns problemas lá, e eu acho que depois ele vai canalizar as forças para o Botafogo, mas claro que é motivo de cobrança. Pô, você faz um 2024 histórico com Libertadores, com o Campeonato Brasileiro, aí você chega em 2025, quando era o momento de permanecer ali na crista da onda, junto com o Flamengo, junto com o Palmeiras, isso não acontece. Ele se desfaz das principais estrelas, ele demora para anunciar um treinador. Quando anuncia um treinador, não é o treinador que todos esperavam, né? A torcida do Botafogo dormiu com o Crespo e acordou com o Renato Paiva. Pode dar certo, né? Isso não quer dizer nada, pode dar certo, mas realmente é um começo de 2025 muito estranho. Então, por isso, eu acho que a cobrança tem que fazer parte sim, porque não é normal o que está acontecendo no ambiente do Botafogo sob a gestão do John Textor. 4h54, tem mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta com o sarcófago e o palpitão de carnaval. Paulistão, Série A2, Série A3, William Cabelo e Carlão de Freitas vão palpitar, trazendo o quê? Trazendo raiva pro torcedor, que ele vai falar dos times que vai ganhar. Por exemplo, se ele falar 15 Primavera, se ele falar 15, pode comemorar, torcedor do Primavera. É festa na cidade de Indaiatuba. 4h54, a gente volta já. E aí? Arena CBN. Oferecimento: melhore seu desempenho sexual para dar um up no seu carnaval. Acesse clinicaupman.com.br.
Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Piga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Hora do vôlei aqui na CBN Campinas para informar que o Vôlei Renata, que está na segunda colocação da Superliga, tem 38 pontos. O Cruzeiro lidera com 42 na Superliga masculina. E o próximo compromisso do Vôlei Renata acontece só no dia 11 de março, às 9 horas da noite, contra o Joinville, lá em Santa Catarina. Além do duelo contra os catarinenses, no mês de março, Campinas também enfrenta o Guarulhos, no ginásio do Taquaral, o Neurologia Ativa, lá em Goiânia, e também o SESI, no dia 27 de março, jogo também na cidade de Campinas. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. 4 horas e 58 minutos, o William Cabelo, essa música que nós estamos ouvindo, solta a bolacha. Da Rita Lee, ela foi lançada no mesmo ano do jogo do sarcófago que você separou nesse dia 28 de fevereiro. Confere? Confere, exatamente. E esse jogo envolve a Ponte Preta. Sim, que enfrentou um adversário muito tradicional. Quem era esse adversário, William? O Ceará, o Vozão. O Vozão. Isso. Quem estava atuando no Vozão? O Nicásio. Como? O Nicásio. Nicásio, lembrei dele. Lembrei. Ele veio do... É porque tinham dois, né, Nicásio? Isso. Mas... Esse Nicásio, ele jogou um tempinho no Afogados da Engazeira. Sim. Depois eu acho que ele passou no Coruripe, sei se é o mesmo. Ele teve um tempo na Catuense também. Então é o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. Não sei se você ficou sabendo, depois que ele pendurou a chuteira, ele abriu, foi um dos pioneiros a abrir uma fábrica de açaí. Sabia disso? E logrou êxito? Logrou, fazendo sucesso danado. E aí, Carlão de Freitas? Cara, Nicásio. Será que aquele Marcelo Nicásio que atuou aqui pelo interior, jogou no Bahia? Eu vou dar esse chutão aí. Eu vou de 2004. 2004. Anotou aí, Cabelo? Anotado. Então vamos fazer o seguinte? Vamos lá. Vamos pro YouTube. Pra quem tá no YouTube, youtube.com/CBN Campinas, vamos com a reportagem que foi exibida na época. Pra quem tá no FM, vai ficar com o áudio, som na caixa.
Grupo P, outra torcida decepcionada. O Ceará perde de 3-2 para a Ponte Preta em casa. Lula corta o lançamento de Everaldo, mas Osvaldo recupera e cruza para a entrada de Ronaldo. Ponte 1-0. Bonita jogada de Celso, tira 2 da jogada e rola para a entrada de Ronaldo, que enche o pé e aumenta. 2-0 Ponte. O Ceará diminuiu com o Marciano, mas não temos o gol para mostrar. Este é o terceiro da Ponte. Osvaldo entra na área, passa por 2 e faz. 3-1 Ponte. O segundo do Ceará foi de Ramon, mas já não dava mais tempo para a reação. Ponte Preta 3, Ceará 2, Ponte líder do grupo P. Ah, pela narração, Carlão errou feio. Errou feio. Confundiu com aquele outro Nicásio. Narração de do mito Léo Batista, mas tivemos ganhador. Quem? O nosso ouvinte Emerson, ele acertou na mosca, 1982. Campeonato Brasileiro de 82, Ceará 2, Ponte 3, a Ponte de Carlos, Edson, Juninho, Nenê, Everaldo, Zé Mário, Celso de Cá, Osvaldo, Ronaldo, depois Zezinho, Abel, técnicos Vanderlei Paiva. Boa! Pode fechar, meu caro Bolachinha. Você viu que não tinha um gol, né? E o Léo Batista, sincero, ó, não temos o gol. Não temos o gol. Ponto final. E vida que segue feliz. Vamos fazer o seguinte, tá acabando, já precisamos entregar rapidinho. Palmeiras e São Bernardo, Carlão. Palmeiras. Cabelo. Palmeiras. Vamos pra domingo, tem Corinthians e Mirassol, Cabelo. Corinthians. Carlão. Corinthians. Um pouquinho mais tarde, Santos e Bragantino, Carlão. Peixe. Cabelo. Santos. Não vai ter uma zebrinha? Não. Se tiver zebra na Vila Belmiro, mas eu vou no Santos. São Paulo e Novo Horizontino. São Paulo. Tô achando que vai dar São Bernardo, Mirassol, Novo Horizontino e Bragantino. Vai ser mais uma vez... Final caipira. E pela Série A2, Capivariano não. 15 de Piracicaba ou Primavera e 15, Carlão? Cabelo do céu, te amo, cara, mas vai dar 15. Você vai, Cabelo? Eu vou. Primavera. Então vai dar 15 de Piracicaba. Primavera na cabeça. Ô, gente, bom feriado pra todo mundo, bom final de semana, juízo. Valeu. Vai com calma, com muito cuidado. E na segunda-feira de carnaval estaremos aqui no Arena CBN. Valeu, Cabelo. Valeu. Ótimo final de semana pra todo mundo, bom carnaval, juízo e até mais. Arena CBN. Oferecimento: melhore seu desempenho sexual para dar um up no seu carnaval.